Eu vou conversar agora com o advogado Leandro Amaral. Semana passada era Leonardo, tá? Que às vezes vocês podem pensar que eu estou falando com a mesma pessoa, né? Não é, não. Acho que só uma vez nós tivemos os dois aqui simultaneamente, né, Acredito que sim. Leandro? Boa tarde, Fabélia. Boa Boa tarde. tarde a todos que estão acompanhando o Sucesso no Campo. Acredito que foi só uma vez. Acho que só uma vez que eu falei, olha, gente, finalmente eu estou podendo provar que são dois. São os gêmeos. Leandro, quando nós estamos falando aí da insegurança jurídica, que insegurança é essa? O que é que está deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha? Fabélia, a semana passada, dia 1º de novembro, o ministro do STF, o Barroso, né, ele proferiu uma decisão que causou um ruído, causou aí um desconforto, tanto na comunidade jurídica, como também na sociedade como um todo que tem propriedades, né? Porque essa decisão ela acaba atingindo diretamente, afetando aí o direito de propriedade das pessoas. E principalmente aquelas pessoas que estão passando por problemas de invasão, né, que estão fazendo uso do direito de propriedade para recuperar a posse de um bem, de um imóvel. Então, essa decisão aí ela está trazendo essa insegurança. E é importante a gente poder contextualizar como que se deu essa decisão do ministro e qual que é o efeito prático dela, né, e a ameaça do que pode acontecer daqui para frente se algo não for feito. Para contextualizar, é importante a gente lembrar que em 2020, lá em março de 2020, foi decretado o estado de calamidade pública por conta da Covid-19. E, em decorrência dessa calamidade pública que foi decretada, várias coisas entraram em estado de exceção, né, fugindo à regra. E uma delas foi que o Conselho Nacional de Justiça ele orientou os juízes que estavam cuidando de ações de reintegração de posse, de despejo, para que olhassem com mais cuidado, com mais zelo. Não era proibido fazer a reintegração. Isso. Não era proibido, não estava suspenso. Ele orientou os juízes, né, falou, ó, vamos olhar com mais cuidado aí, porque isso pode prejudicar as pessoas, né, em razão da Covid-19. Como os juízes estavam, a maioria, agindo de forma pragmática, né, olhando a lei, em abril de 2021, o PSOL, né, o partido PSOL lá, ele ingressou com uma ação chamada ADPF, Ação de Descumprimento de Preceitos Fundamentais, pedindo, né, e ele entrou com essa ação lá no STF, e essa ação caiu no colo do Barroso, pedindo para que fosse determinada a suspensão, né, das execuções ali de liminares, de despejo. Aí não era mais uma orientação, não. Era uma determinação. Isso. Justamente pelo fato dos juízes não estarem, assim, acatando a orientação, né? Mas aí é uma interpretação de cada juiz. Enfim, o Barroso acatou, né, o pedido do pessoal nessa DPF aí e suspendeu, né, todo e qualquer ato administrativo e judicial que configurasse despejo, remoção, reintegração de posse de famílias, de coletividade que estivessem em prédios urbanos ou propriedades rurais. O que aconteceu? Isso era até o final do ano passado, né? Aí que está. Quando ele deu essa liminar, ele suspendeu por 6 meses, ok? Só que em outubro de 2021, o Congresso, ele criou uma lei trazendo as regras, né, da forma correta, trazendo as regras do que poderia ser suspenso ou não. E nessa lei não estava abarcado imóveis rurais. Somente havia a suspensão, né, do cumprimento dessas decisões liminares em caso de imóveis urbanos, porque aí teria uma questão de problema social, de moradia, habitação. O Barroso, em dezembro, veio, em dezembro do ano passado, e falou, não, essa lei está errada.
ela está viciada, precisa incluir imóvel rural. Por que só proteção para o imóvel urbano? E aí, então, ele, de uma forma de interpretação extensiva, sem estar na lei, aplicou essa suspensão novamente para os imóveis rurais. Então, assim, até 31 de outubro deste ano, não se podia executar, né, essas decisões liminares. 31 de outubro agora, que aí foi no dia 1º de novembro, no caso, ele deu uma decisão falando, não, agora a gente não vai mais suspender as decisões, né, podem cumprir. Porém, tem que ter uma regra de transição. O que é a regra de transição? É que todos os tribunais criem comissões para poder dirimir esses conflitos fundiários. Seria tipo ir lá, olhar se você realmente tem que ser despejado ou se a terra é sua mesmo, seria por aí? Exato. O que o Barroso fez? Ele, com uma canetada, ele criou uma lei, porque isso não tem lugar nenhum, né? Do universo. Não tem nenhuma lei especificando que para você cumprir uma liminar de reintegração, para garantir o direito de propriedade, você precisa criar uma comissão para aí sim, depois que fizer todo um trabalho que a gente Sabe-se lá Deus quanto tempo vai gastar? Exato. Enquanto isso, a minha produção está paralisada? Isso, e a gente tem que fazer aqui um parênteses. Quantos produtores, proprietários de imóveis rurais que estão lá desde 2021, quando foi suspenso a execução dessas medidas, aguardando, né, a volta, a autorização de se cumprir algo que é para garantir um direito de propriedade que está lá na Constituição Federal, né? Inclusive, no ano passado, nós mostramos aqui em áreas de assentamentos que foram invadidas pelo MST. Isso. Então, assim, ó, aí nós, advogados agraristas, eu tenho várias ações, inclusive Portal da Amazônia, no Mato Grosso, um problema fundiário muito complicado, né? A gente fica muito atento e preocupado com isso, porque uma decisão dessa vai prejudicar de forma significativa esses proprietários que já têm prova de que são donos e não vão poder cumprir agora ainda. Vão ter que esperar criar comissões, essas comissões fazerem inspeções. E, em razão disso, já há um movimento dos advogados agraristas aí, inclusive junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, estão estudando agora a apresentação de um projeto de decreto legislativo para poder sustar o efeito dessa decisão do ministro Barroso, no sentido de regulamentar de que forma que vai acontecer realmente esse cumprimento de liminares agora. Porque da forma que está, a gente fica na vontade de cada tribunal. E isso aí pode demorar mais de ano para poder ser resolvido ainda.